Tendo você vivido ou não durante a década de 90, com certeza sabe ou faz ideia que o mundo era completamente diferente naquela época. Vários detalhes tornavam as coisas muito únicas, e hoje trago 7 curiosidades sobre a década de 90 que você possivelmente não percebeu. Lembrando que essas curiosidades vão ser exploradas com mais detalhes ao longo da existência do canal. Solta a vinheta. Curiosidade 1. Os desenhos dos anos 90 eram melhores. Nos anos 90 não tinha jeito. As manhãs eram das crianças e os desenhos eram durões, totalmente fora do politicamente correto. Rolava disputa, perseguição e até pancadaria, preparando as crianças para um mundo de conflitos, mas também de muita diversão e brincadeiras. Nos anos 90 era comum o perfil de crianças pestinhas, que hoje é tão ignorado pelos pais, muitas vezes recorrendo a remédios e tratamentos psicológicos. Esse perfil era muitas vezes espelhado pelo entretenimento da televisão. Mas afinal, o que melhor para entreter uma criança com uma peste do que uma peste na televisão? Curiosidade 2. Geralmente numa saga, os melhores filmes são dos anos 90. Exterminador do Futuro, Premonição, Predador, Rambo. Não tem jeito, os filmes de maior qualidade geralmente estarão na década de 90 ou muito próximo. Talvez porque o cinema e os filmes populares amadureceram melhor nos anos 90, se aproveitando da experiência dos diretores e das tecnologias disponíveis na medida certa. Afinal de contas, de que adianta muita tecnologia quando falta enredo? Os filmes dos anos 90 muitas vezes apostavam na inteligência e criatividade, na imaginação, por isso são de melhor qualidade. Sim, e muitos atores e diretores estavam no seu auge, não precisavam forçar demais a barra para emplacar um grande título. Curiosidade 3. Os alienígenas gostaram dos anos 90. Sim, muito controverso, mas casos populares, como o ET de Varginha e o fenômeno do chupa-cabras, aconteceram nos anos 90. Podemos puxar também a Noite Oficial dos OVNIs, que ocorreu muito próximo. Enfim, foi uma época de grande alvoroço na mídia e no imaginário popular, no que diz respeito aos aliens e fenômenos sem explicação. Entrando um pouco no próximo tópico, foi também uma época onde se aproveitou desses acontecimentos para produzir muito conteúdo sobre OVNIs e alienígenas. Revistas, documentários, coleções em VHS, muito material para entretenimento e disseminação dessa cultura underground pelo mundo, que estava cada vez mais globalizado e com muita curiosidade sobre esses acontecimentos. Curiosidade 4. Os documentários geralmente são dos anos 90. Não importa qual assunto esteja pesquisando: acelerador de partículas, matéria escura, dimensões, sempre vai encontrar um documentário dos anos 90 falando sobre ele. As TVs a cabo ofereciam muito material cultural na época, já que era do interesse de seus clientes.
Nos anos 90 era bonito ser culto, além de haver um interesse em divulgar as descobertas para a população. A globalização estava com força total e era interessante disseminar a cultura e ciência para todos, criando assim um ambiente de conhecimento comum e compartilhamento de conquistas e descobertas. Passar horas assistindo documentários sobre diversos assuntos era um hábito muito comum, além das coleções em VHS que hoje muitos disponibilizam na internet. Curiosidade 5. A tecnologia dos anos 90 era superior. Esse tópico é muito controverso, mas olhando de um ponto de vista científico, a tecnologia dos anos 90 pode ser considerada superior ao que temos hoje. Afinal de contas, o que você acha superior? Um canhão de partículas semelhante ao colisor de hadrons do CERN ou um circuito comandado por uma placa? Algo que hoje em dia é muito simples de fazer. O primeiro, não é verdade? Pois bem, a televisão de tubo funciona exatamente como esse colisor, bombardeando a tela com partículas de luz, enquanto as TVs de LED são um circuito muito simples de liga e desliga de várias microlâmpadas na tela. Curioso, não é? Outra pergunta: o que você acha mais avançado? Um aparelho que se comunica com um satélite no espaço a vários quilômetros da superfície da Terra, ou um aparelho que se comunica com uma torre a no máximo muitos quarteirões? Pois bem, os primeiros celulares, que estão por volta dos anos 90, se comunicavam diretamente através de satélites, ao passo que os celulares de hoje se ancoram em torres muito próximas, mas isso é assunto para o futuro do canal. Curiosidade 6. Os milionários eram mais bem tratados nos anos 90. Nos anos 90, era muito incomum ser milionário, ou rico para ser mais direto. Por isso, essas poucas pessoas tinham tratamento privilegiado. Tudo era mais luxuoso e personalizado. O atendimento nos bancos, nos hotéis, os carros, as decorações. E além disso, como o mercado mundial não estava dominado pela indústria chinesa, os produtos e materiais no geral eram mais detalhados, personalizados e de maior qualidade. Afinal de contas, todos sabem que os produtos da China são produzidos em larga escala e sem muita variação. Os milionários dos anos 90 tinham mais qualidade e diversidade para apreciar. Além do que, devido à população mundial ser de muito menor número na época e eles estarem num grupo ainda mais restrito, o dos ricos, era possível um atendimento muito mais personalizado, individual, algo que hoje é impossível, pois existem muitos ricos. Curiosidade 7. A música era melhor nos anos 90. Os anos 90 trouxeram uma herança muito grande do rock e das músicas dançantes. Esses estilos, na maioria das vezes instrumentais, acabaram vendo na tecnologia crescente na época um bom aliado e se tornaram muitas vezes mais suaves e fáceis de ouvir, com sonoridades curiosas devido aos efeitos sintéticos feitos nos computadores e instrumentos eletrônicos da época. Isso quer dizer que a música ficou melhor? Bem, isso varia do gosto de cada um, mas é bom notar que nesse momento a música mais computadorizada estava muito mais próxima dos instrumentos que imitava, sendo que hoje, muitas vezes, é o sintético pelo sintético. Músicas completamente computadorizadas têm imitar instrumentos reais. Mas apesar do título, o gosto musical é de cada um. E essas foram as 7 curiosidades sobre os anos 90. Em breve retornamos. Até lá!